pessoa acompanhar, por exemplo, mas a nossa alegria não está nisso, não. Eu estava aqui, preparando aqui, eu escutei, não sei se foi o irmão Milton, o Diácono Milton, alguém cochichando aqui atrás aqui, e falando assim, nossa alegria, acho que tá no Senhor. Escutei ele falando com alguém estava triste, talvez chegou triste, ele falou, nossa alegria é do Senhor, não perdemos, não vamos ficar tristes não. E é isso mesmo, né? Faz 24 anos já que nós não perdemos, e a última vitória também foi de uma ressaca de 24 anos. Então, vamos ainda, quem sabe, na nossa geração, que podemos ver se não nossos filhos e os filhos dos nossos filhos não veem. É assim mesmo que funciona o esporte, né? Mas a nossa alegria não está firmada nas coisas dessa terra. Poxa, coloca um sorriso no rosto aí, um sorriso mais do que hexa. Não importa a hexa, não. Ele ganhou todas as batalhas. Não ganhou, ele não é penta, ele não é hexa. Ele ganhou todas as batalhas. O nosso Deus, ele é especialista. Ele vence todas as batalhas. Põe um sorriso no teu rosto, dá uma disfarçadamente, dá uma reparadinha, vê se a pessoa do teu lado já pôs um sorriso no rosto. Se ele estiver triste ainda, fala, alegra-te no Senhor. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Palavra do Senhor, versículo 17 em diante. Marcos capítulo 9, versículo 17 em diante. Se você tiver a Bíblia, pode acompanhar com a sua Bíblia. Se não tiver, pode acompanhar com a gente aqui nessa noite. E um da multidão respondendo disse, mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaçam, e ele espuma, e range dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-me. Trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se, espumando. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse, desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Deus Pai, esta é a tua palavra, nós pedimos, fala conosco, Pai, visita cada coração pelo poder da tua palavra. Os teus filhos, as tuas filhas estão aqui nessa noite. Deus, ministra no coração do pregador, do diácono, deste homem, desta mulher, ó Pai, em o nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Diga para Deus nesta noite, fala comigo, Senhor. Igreja, há alguns ensinamentos preciosos nesse texto que eu gostaria de compartilhar com a igreja, e um ensinamento principal do qual nós vamos abordar nesse momento. O primeiro detalhe é a tentativa dos discípulos de
realizarem essa obra impossível, esse milagre, é algo interessante para prestarmos atenção, porque aqui Jesus já tinha convidado os seus discípulos para a grande comissão, para um envio, quando Jesus envia os seus 70 discípulos. Ele envia de 2 em 2, eles entram em cidades, em aldeias, visitando as famílias e orando por enfermos e os curando pelo poder do nome de Jesus, expulsando o demônio, de maneira tal que quando eles chegaram maravilhados, dizendo para Jesus, poxa, nós passamos em tantos lugares e no teu nome os demônios saíam, as pessoas eram curadas, e Jesus trouxe-os de volta, os alinhou de volta para a rota espiritual, dizendo, não se alegrem porque expulsam demônios ou porque estão vivendo grandes milagres, se alegrem porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Portanto, esses são discípulos que já tiveram experiências espirituais. Não é a primeira vez que Pedro, que Tiago, que João oram repreendendo um espírito imundo, uma entidade espiritual que possuía a vida de alguém. Nesse momento nós vemos um pai trazendo o seu filho e pedindo a oração dos discípulos. Provavelmente nesse momento a fama do nome de Jesus e a fama dos discípulos já tinha alcançado muitos lugares, de tal feita que o pai desse jovem entendeu que se levasse o seu filho a esse culto, a essa reunião, a esse movimento que estava acontecendo, algo poderia mudar. E o que ele precisava? Esse menino era um menino possesso por um espírito maligno, era um espírito surdo e mudo. Então ninguém entendia o que estava falando quando esse espírito, de certa maneira, manifestava na vida daquele rapaz. Ele não falava, ele não ouvia, mas ele se machucava, ele rangia dentes, ele espumava, ele se jogava no chão, ele se jogava na água, ele se jogava no fogo, tentando até mesmo matar aquela vítima daquele espírito. E nós vamos ver alguns detalhes, porque esse pai, quando Jesus chega, relata para Jesus que desde a infância, então provavelmente seja um moço, um rapaz, e desde quando ainda era criança, ele sofria desse ataque, desse mal. E aqui eu já começo a aprender algo, que existem problemas que são recentes, batalhas que você está identificando na sua vida como um levante recente, mas existem lutas e batalhas espirituais e terríveis que já se somam anos, que talvez venham desde a sua infância, que talvez venham de muito tempo atrás. E essa peleja espiritual, ela faz com que a sua vida, seja qual área for, seja sentimental, seja financeira, seja familiar, seja espiritual, ela se debate, ela range dentes, se joga no fogo, se joga na água. O que esse pai desesperado narra quando Jesus chega é um cenário totalmente sem controle. O que ele está dizendo para Jesus é isso: eu não tenho mais controle, meu filho não tem mais controle das suas atitudes. Então eu estou falando aqui com pessoas que já percebeu um histórico de lutas, de dificuldades, de provas, do qual você identificou que não tem mais o controle dessa situação. Isso rotineiramente tenta te jogar no chão. Pecados, tentações, mentiras, prisões espirituais, acusações do inferno. Ora te joga no fogo tentando te matar, ora tenta te afogar nas águas. E parece que você não
tem mais controle dessa situação. Era assim que esse pai chegou diante de Jesus. Na verdade, primeiramente diante dos discípulos. E ele sofre uma decepção. Porque os discípulos oram, eles vão ao culto. Imagina quem evangelizou eles, quem falou de Jesus ou dos discípulos para eles. Poxa, tem uma igreja, tem um povo que está se reunindo, e eles oram, e milagres acontecem. Talvez alguém que até viveu um milagre, poxa, aconteceu na minha vida, na minha casa, vamos lá, vem ver. Quando ele chega lá, os discípulos oram, e oram com fé. E a Bíblia não fala qual discípulo orou, pode ter sido Pedro, João, Tiago, foram mais de um, que a Bíblia fala no plural, e eu trouxe aos seus discípulos, e eles não o expulsaram. Fato é que esse homem saiu da sua casa com fé. Foi aquele culto, aquela reunião, aquele ajuntamento com fé. Foi na expectativa de receber um milagre. Ele foi com fé, foi com muita fé. Ele sabia o que ele enfrentava, ele sabia a luta que o seu filho passava. Foi com fé. Porém, a oração dos discípulos não resolveu o problema. Talvez é nesse momento que Deus começa a falar no meu coração e no seu. E eu não sei quantos cultos eu já participei. Eu não tenho essa conta. Se você começou a vir da igreja recentemente, talvez é a primeira vez que você venha, ou talvez é, sei lá, a segunda semana, talvez está fresco na sua memória, você sabe, poxa, é a segunda, é a terceira vez, ou está fazendo um ano que eu venho, eu não tenho esse cálculo. E talvez a maioria de vocês já perderam as contas de quantos cultos você foi, de quantas vezes o pastor, o líder, o obreiro, o irmão na fé orou por você, ou que você orou por alguém, de quantas vezes você foi ministrado ou ministrou, de quantas vezes você fez uma campanha, uma corrente, uma oração, você participou, sei lá, de semanas, de um propósito de fé, de um propósito de oração, um propósito de jejum, 21 dias, esporadicamente nós temos esse tempo de 40 dias de jejum, de 21 dias de jejum. Talvez você já perdeu a conta de quantos jejuns você já fez, de quantas orações você já fez. E talvez, ainda assim, aquela situação ainda está sem controle. Talvez ainda assim, diante de tanta oração, de tantos cultos, de tantas reuniões, ajuntamentos espirituais, clamores, súplicas, coração quebrantado, mas a resposta ainda não chegou. Jesus chega e está tendo ali uma confusão. E quando Jesus chega diante daquelas pessoas conversando, e aquele pai se apresenta e relata tudo isso. Vim aqui com fé, os discípulos oraram, meu filho passa por isso, arranca de dente, espuma, se machuca, vai definhando. Os seus discípulos oraram e não puderam resolver a minha situação, não puderam expulsar esse mal. Jesus nesse momento traz uma repreensão, não para aquele pai, mas para aquela geração incrédula. Até quando estarei com vocês? Até quando estarei com vocês? E mandou trazer um menino para ele. E levaram esse menino. Quando o menino viu Jesus, o espírito maligno ali agitou ele violentamente.
Jesus volta o diálogo com aquele pai e pergunta para ele: quanto tempo esse menino passa por isso? Há quanto tempo ele enfrenta isso? Eu começo a perceber, a entender aqui alguns detalhes da Escritura que me chamam a atenção. Quanto Deus se importa com a sua situação. O pai já tinha feito um resumo. E quando Jesus está fazendo uma pergunta, eu já preguei isso daqui, quando Deus faz uma pergunta, ele sabe de tudo. Ele sabia o que o menino passava, ele sabia quanto tempo o menino passava, mas ele pergunta para o pai, ou seja, por mais pessoas que estejam orando, por mais pessoas, cultos que estejam acontecendo, por mais pessoas que tenham na humanidade clamando, ainda assim ele tem tempo para te ouvir. Isso é muito lindo. Sabe por quê? Ainda assim ele se preocupa com você. Deus se importa com você, com as suas dores. Ele pergunta para aquele pai: quanto tempo? O que está acontecendo? E o pai responde: desde a infância. Tem hora que ele se joga no fogo, se joga na água, e Jesus ouve com paciência. E aqui eu aprendo algo, irmãos: para quem você está contando as suas dificuldades? Para alguém que se importa com você, para alguém que se preocupa com você, para alguém que realmente tem afeições por você, ou para tantas pessoas na sua rotina, no seu dia, no seu trabalho, na sua rua, na sua vizinhança, nas suas redes sociais. Muitas vezes nós contamos, nós desabafamos dos nossos problemas, das nossas mazelas, das nossas dores para tantas pessoas. Oportunidade ou outra, eu observo, às vezes as pessoas colocam no status do WhatsApp os seus problemas, desabafam. Onde não cabe meus filhos, não me cabe, não mexe com os meus filhos. Aí você já sabe que alguém contratou o filho da pessoa lá. Você só não sabe em que lugar que foi, mas quando não outras coisas, né? O casal briga e fala assim: eu ainda vou ser muito feliz, aprendendo a dar valor em mim mesmo. Já ninguém vai, por aí vai. Aí todo mundo sabe: ó, o casal está brigado. Porque as pessoas tendem a expor as suas, elas precisam disso. E eu não estou falando que é errado você desabafar, você falar, colocar para fora, porque às vezes a gente está sobrecarregado, você precisa conversar. Só que o problema é que às vezes a gente fala para todo mundo e não fala para Deus. Fala para pessoas que vão servir só de plateia, que vão ouvir no final vai falar só assim: complicado. Ela não tem solução. Ela não pode ajudar. Mas esse pai já tinha falado para os discípulos, provavelmente falou para alguém que falou dos discípulos para ele, então ele já tinha contado para algumas pessoas, mas agora ele está contando o seu problema para a pessoa certa. Eu acredito que a grande maioria aqui dos irmãos usam o WhatsApp. O WhatsApp chegou, se não me engano, 2000, aqui, né, no Brasil, ser popular para a gente, 2014 em diante, se não me engano, 13, 14. Eu não lembro de ter grupo da igreja em Franca. Só se tem grupo da igreja aqui. Então, 14, 15. Ou eu não tinha, né, no WhatsApp, mas... E aí, conforme foi avançando os recursos dessa plataforma, surgiu aquela opção de você manter
em secreto se você leu a mensagem ou não. Então você que tem aí sabe que quando você manda mensagem, um palitinho quer dizer que mandou, mas a pessoa ainda está sem internet. 2 palitinhos quer dizer que a pessoa está com a internet. Se os 2 palitinhos lá, os 2 tracinhos, ficar azul, quer dizer que a pessoa já visualizou. Só que tem o recurso de colocar e não visualizar. Eu vou apresentar para vocês o texto de Jeremias 33:3. Esse texto fala de alguém que vai receber a tua mensagem, vai cair os 2 tracinhos, vai chegar lá, vai ficar azul, e não só vai ficar azul, porque pior do que a pessoa tira o recurso, você nunca sabe se já leu ou não, é o que fica azul e também não responde. Você fica, poxa, mas já viu, não respondeu por quê? Já ouviu o áudio, não respondeu por quê? Esse texto nos fala de alguém que recebe a tua oração, recebe a tua mensagem, ouve, lê a tua mensagem e responde a tua oração. Jeremias 33:3 diz: clama a mim. Olha, clama a mim, fala para mim, conta para mim as suas lutas. Quem está dizendo isso é Deus. Desabafa comigo, clama a mim, pede a mim, clama a mim. E, querido, eu vou ficar 3 dias sem te responder. É isso que está escrito. Clama a mim, e não vai ficar azul, você não vai saber se eu escutei ou não. Não é isso. O texto sagrado está dizendo: clama a mim e responder-te-ei. E para por aí. Se parasse já estava maravilhoso. Ele vai nos responder, que bênção. E responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas e firmes. Ou seja, eu vou te falar de coisas grandiosas que você ainda nem faz ideia, que você não sabe. Irmãos, agora eu te pergunto com toda sinceridade, diante disso, por que você ainda não falou com ele? Pastor, eu falei. Daqui a pouco nós vamos descobrir se você já falou mesmo. Por que você ainda não abriu o coração para ele? Porque ele responde. Ele responde àquele que fala com ele. E é isso que esse pai está falando. Jesus, é tudo isso que eu tenho passado. E esse menino, desde quando era criança. E ele conclui: mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós, ajuda-nos. Se o Senhor pode mudar essa história da minha família, se o Senhor pode restaurar esse casamento, se o Senhor pode abrir essa porta, se o Senhor pode curar essa enfermidade, tem misericórdia e ajuda-nos. Ao que Jesus respondeu para ele. Se você crê, tudo é possível ao que crê. Eu posso. Se você crê, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino responde: eu creio. Mas me ajuda na minha incredulidade. Eu creio. Ou seja, eu vim no culto, eu pedi oração para os discípulos, eu fiz o jejum, eu falei a palavra, eu creio. Faz tempo, desde a infância desse menino, eu estou buscando, eu estou batendo na porta, eu estou tentando, eu creio. Mas a incredulidade está tomando conta do meu coração.
me ajuda na minha incredulidade. Lembra que eu disse, você está clamando? É um Deus que nos ouve. Talvez você pensava que estava clamando. Talvez nesses anos, nesses últimos meses, nesses tantos cultos que você foi, você cantou louvores, você fechou os seus olhos, talvez faltou algo que esse pai não ocultou. Ele foi sincero, ele rasgou o coração. O ambiente de igreja, como esse culto, é propício para sensibilidade espiritual. Nós cantamos louvores, às vezes a gente vem cheio de preocupações, amanhã, segunda, contas, tantas coisas. Então é um ambiente propício para a gente se sentir bem espiritualmente. Porém, nem sempre a gente abre o coração nesse ambiente. A gente sai daqui assim, me sentir bem, sentir um arrepio, que louvor bonito, que palavras bonitas que eu ouvi, que turma legal, fui bem recebido, me deram um sorriso, me deram um abraço quando eu cheguei, me receberam na turma. Mas nem sempre a gente abre o lugar secreto do nosso coração. E talvez seja por isso que a gente entra culto, sai culto, entra culto, sai culto, e nada muda. Porque nós não entregamos com sinceridade. Você crê? E a gente canta, eu creio. Nós adoramos, nós levantamos palavras de adoração, mas às vezes isso não está saindo do nosso interior, está faltando algo, está faltando nós rasgarmos o nosso coração. O pastor ora, faz a oração, o apelo final, convida a igreja a se colocar de pé, a fechar os olhos, a declarar palavras. Nós encerramos o culto com a bênção apostólica e declaramos pela fé que não vai faltar, que vai sobrar. E talvez eu possa perguntar que você crê nisso, talvez a gente diga, eu creio nisso, mas a gente está vendo faltar. Talvez você está vendo faltar comunhão na família, talvez você está vendo faltar amor entre os irmãos, dentro da tua casa talvez está faltando paz, está faltando recursos, está faltando saúde, está faltando milagres, resposta, mas a gente declara todo culto pela fé que não vai faltar, que vai sobrar. O que está acontecendo? É porque a gente está acostumado religiosamente a repetir palavras. E aquele homem simplesmente disse, Jesus está me perguntando se eu creio, e ele podia encerrar ali e não falar mais nada, mas Jesus sabia o que estava dentro do coração dele, e Jesus sabe o que tem dentro do meu coração e do teu coração, querido. Isso é profundo demais. Nós vamos ver dentro da palavra de Deus outros exemplos de pessoas que abriram, que rasgaram o coração para Deus. Livro de 1 Samuel, capítulo 1 e 2, fala de uma mulher estéril, Ana. Seu marido Eucana já tinha concebido com a rival de Ana, mas ela tinha ainda esperança de viver esse milagre. E a palavra do Senhor diz que ela se rasga aos pés do Senhor, ela chora na presença do Senhor, ela abre o coração. Sabe, o Salmo 139, o versículo 1, todo o Salmo fala bastante disso, mas especificamente o versículo 1, o versículo 2 diz, o Senhor me sonda, o Senhor me conhece. Diz assim, antes de sair uma palavra da minha boca, o Senhor já sabe, o Senhor prova os meus pensamentos, o meu coração, o Senhor me conhece, de longe o Senhor me conhece. Ainda assim ele pergunta, por
do homem, você crê? E o homem foi sincero diante de Deus. Irmãos, hoje à noite você ser sincero diante de Deus. Você abriu o coração. Eu creio, mas me ajuda na incredulidade. Eu oro, eu vejo os irmãos contar testemunhos. Eu sei que Deus faz. Eu sei, está escrito que Ele abre o mar, eu sei. Eu sei que Ele abre vista dos cegos, eu sei que Ele faz milagres, eu sei. Mas eu não acredito mais que isso vai acontecer na minha vida. Já se passou tanto tempo. Talvez precise disso, de sinceridade. Porque não adianta nós fecharmos os nossos olhos e declarar apenas na palavra de Deus, irmãos, não combina muito com aquela confissão positiva. É só ficar lá no espelho falando. Não é assim. Tem que acontecer aqui dentro. Tem que acontecer aqui dentro. Eu não sei se você está entendendo. Sabe o que acontece muitas vezes? Nós até abrimos um certo espaço para Deus. Nós permitimos Ele ir em algumas áreas da nossa vida. Deus, amém, eu vou deixar o Senhor aqui no meu trabalho, na minha família. Aí Deus às vezes quer tratar numa área mais íntima, mais secreta. Não, mas eu quero tratar os seus olhos, o que você está consumindo, o que você está vendo. Quero tratar vícios, quero tratar o caráter, quero tratar coisas secretas que só Deus e você sabem. Aí a gente fecha. A gente não é sincero, a gente fala, eu creio, e põe um ponto final. E Deus está querendo mexer em áreas da nossa vida que Ele conhece, mas que você precisa abrir. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, nos traz uma revelação. O inimigo, quando vê uma brecha, quando vê uma porta, ele entra. Uma oportunidade de destruir, ele entra. Mas Jesus é diferente. O texto diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, com ele cearei, e ele comigo. Deus não vai entrar, ele vai aonde eu abro. E esse pai, com toda sinceridade, ele permitiu que Deus invadisse áreas da vida dele de maneira tão grandiosa que ele recebeu o milagre que ele esperava. Quantas vezes nós vamos entrar culto após culto? Às vezes a gente pode até chorar, a gente pode até se arrepiar com canções, a gente pode até comungar, pode até tomar o cálice, o pão, mas não está acontecendo aqui dentro. Não tem sinceridade. A palavra sinceridade, ou algo sincero, é uma palavra de origem do latim sincera. No entretenimento antigo, nós tínhamos muito teatro. Quando não tinha televisão, quando não tinha rádio, quando não existia tecnologia, energia elétrica, tínhamos muito teatro. E nesse tempo, as pessoas usavam máscaras, e as máscaras eram feitas de cera. Daí a origem da palavra sincero. Sem a cera, sem a máscara. E a gente coloca essa máscara para ir trabalhar e sorri para todo mundo e fala, tá tudo bem. E alguém manda uma mensagem para a gente, para dar uma notícia, uma informação, um orçamento. Oi, bom dia, tudo bem? E a gente responde, né, automaticamente, olá, tudo bem. E fala o assunto que tinha que falar. É rotineiro, e às vezes não está tudo bem. E às vezes a gente está sorrindo para todo mundo e é a máscara. Só que quando chegamos diante de Deus,
nós temos que ser sinceros, temos que ir com o peito aberto. Sabe, há uma passagem bíblica que me chama a atenção, e eu acredito que nada da palavra é por acaso. Eu gosto de me atentar aos detalhes sempre quando eu leio em Isaías capítulo 6, versículo 1. O texto começa dizendo assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a glória do Senhor enchia o templo. E ele vai continuando a narrativa, aquilo que ele está vendo lá diante do trono da glória. E ele fala que vê o trono de Deus, e que ao redor do trono tinham serafins, e cada um dos serafins possuíam 6 asas, das quais com 2 eles cobriam os pés, com 2 eles cobriam o rosto, e com 2 eles voavam. Percebe os serafins diante do trono de Deus, eles cobrem o rosto, eles cobrem os pés, mas com as 2 que voam, o peito está aberto, está exposto. Fiquei refletindo nisso. O texto não fala sobre isso. O texto fala do chamado de Isaías, e é lindo. Mas até seres divinos diante do Senhor expõem. Os pés estão cobertos, o rosto está coberto, mas as asas do meio se abrem. Talvez hoje é dia de você colocar diante do Senhor o teu coração. E talvez para algumas pessoas vai ser a primeira vez que você vai fazer isso com sinceridade. Sabe aquela reza, aquela oração que a gente aprende quando criança? O papai e a mamãe falam: vem que eu vou te ensinar. É assim, ó, Pai Nosso. E a gente aprende, Pai Nosso. E é uma oração linda, mas que a gente decora e repete sem perceber. Repetido. E às vezes nós não temos tanto o hábito da oração do Pai Nosso na igreja protestante, mas a nossa oração talvez está como essa. Você já sabe como orar. Oh Deus, muito obrigado pelo dia, pela saúde, pelo trabalho, pela comida, me dá força, cuida da minha casa, dos meus filhos, da minha família. A gente fala isso e fala: não, todo dia eu oro, todo dia eu falo com Deus. Mas que dia você vai ser sincero? Que dia você vai ser verdadeiro? Que dia você vai falar: Deus, eu não estou acreditando, eu não suporto mais ouvir uma pregação, eu não tenho mais fé, o louvor não me toca mais, faz tempo que eu não choro, faz tempo que eu não rasgo o peito. Quando isso vai acontecer? Deus, eu não perco um culto, mas faz tempo que eu não entrego um culto de verdade. A palavra está nos dizendo que o pai começa a falar com choro. Ele chora diante do Senhor. Ele rasga a alma. Me ajuda na minha incredulidade, porque eu vim aqui, porque os discípulos oraram, porque eu despertei toda a minha fé nisso e nada aconteceu, então minha fé está morrendo. Me ajuda, Deus, porque eu pedi uma visita, porque eu pedi um pastor para ir lá, pedi para os irmãos me ajudar, eu precisava do apoio, mas a minha fé está morrendo. Seja sincero diante de Deus. Hoje é dia de ceia, e Deus nos convida para um autoexame. Examine o homem a si mesmo. Olha para o teu coração nessa noite, querido. Olha para a tua caminhada com Deus. Talvez a tua esposa, o teu marido não faça nem ideia. Talvez ele olhe para você e diga: nossa, como a minha mulher é uma mulher de oração, como o meu marido é um homem de fé, ele não perde o culto. De vez em quando eu vejo ela com os joelhos dobrados. Irmãos, Deus conhece as áreas que você não teve coragem de deixar Deus tocar. Os quartos escuros, sabe? Quando você, eu citei esse exemplo hoje pela manhã, quando você recebe uma visita inesperada. Em algumas casas tem um quartinho que a gente chama de quartinho de bagunça, ou um armário de bagunça, é aquele lugar, aquele espacinho, aquele cantinho, que você não tem aonde guardar, você guarda lá as coisas. Eu posso falar espiritualmente, é nesse lugar, é nesse cantinho bagunçado, que Deus quer entrar para organizar a tua vida, para mudar a tua história. E aí quando chega, talvez na casa que tem muita criança, uma casa muito cheia, e os meninos e
e fez alguma bagunça, e às vezes a pessoa pega tudo correndo e fala, oh, chegou a visita, corre lá, vai lá atender, eu vou guardar esses brinquedos aqui, esconde tudo lá no quartinho de bagunça, e a visita entra, chega, sai, e não faz nem ideia, de trás daquela portinha fechada tem uma bagunça lá. E aí a gente vem no culto e faz o mesmo. Deus, olha que lindo, olha que eu estou te levantando as mãos, olha que lindo, eu estou te entregando a minha oferta, olha que lindo, Deus, eu pus uma roupinha de crente hoje, olha que lindo, Deus, eu estou aqui com a minha família aqui reunidos, olha que lindo, e Deus está falando, mas tem um quartinho aí que eu preciso mexer, seja sincero, tem uma área aí que eu preciso tocar, e vai adiantar, irmãos, para Deus não é assim não, Ele não está olhando a nossa vida como alguém vê uma rede social, um Instagram, onde está tudo lindo, tudo bonito, tudo perfeito. Não, Ele sabe o que está acontecendo, mas Ele não é invasivo. Se você não abrir espaço, Ele não vai tocar. Ele conhece o nosso coração. Jeremias capítulo 17, versículo 9, nos fala do engano do coração. Versículo 9 e 10, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Quero encerrar lembrando os irmãos daquela passagem de Lucas 18. Lucas 18, a partir do versículo 9, nos conta um momento grandioso, onde o fariseu e o publicano pecador vão para a oração. Olha o que o texto diz. Diz também esta parábola: uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e um publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Olha a oração do fariseu. Ele estava orando, ele estava no culto, ele estava no templo. Olha a oração do publicano. Ainda tem, não, achei que já tinha acabado, era melhor já ter acabado, né? Mas ele endorou mais o fariseu. Não sou como esse publicano, jejuo 2 vezes na semana, eu dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os seus olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Ele bateu no peito, ele rasgou o peito, lembra dos anjos? Ele expôs: Deus, ai de mim. Ele abriu o lugar secreto, ele abriu os quartinhos escuros, onde o medo, a culpa, a dúvida, a mágoa, a ira, o ódio, todo sentimento ruim estava ali habitando. Ele diz: ai de mim, Senhor. Ele foi sincero. Igreja, vamos buscar ser sincero diante de Deus nesse tempo. Vamos abrir nosso coração com sinceridade. Ele nos convida para sermos essa igreja, uma igreja sincera, uma igreja rendida, uma igreja de peito aberto, que não tem medo de enfrentar as dificuldades, reconhecer as suas limitações, as suas fraquezas. Somos sim imperfeitos, fracos, errantes, mas temos um Deus cheio de graça, que já nos conhece as nossas limitações, os nossos
conhece, Ele te viu. Feche os seus olhos. Talvez como Natanael. Natanael foi visto por Jesus antes mesmo de ter conhecido a Jesus. Jesus viu ele num lugar secreto, no lugar onde Natanael talvez questionava, orava, discutia consigo mesmo, brigava consigo mesmo, debaixo de uma figueira. Aquele lugar era um lugar secreto de Natanael. A Bíblia não fala que Natanael viveu debaixo daquela figueira, se foi uma oração que ele fez. A única informação que temos é que Natanael recebeu uma promessa que ele veria o reino. E passa Filipe, os discípulos, e fala: vem, achamos. E ele diz: pode vir alguma coisa boa de Israel. Ele esperava por esse dia, mas não acreditava que esse dia ia chegar na vida dele. Ele esperava por essa promessa, ele esperava por essa porta aberta, mas não acreditava. Filipe o convida e diz: vem e vê. Mas ele chega, Jesus se aproxima chamando pelo nome. Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo, em quem não há engano. E Natanael, já arrepiado, diz: mas da onde você me conhece? Jesus vai direto naquele quarto secreto. Jesus vai direto naquele lugar. Eu vi você debaixo da figueira. E Deus está falando com pessoas aqui hoje que já entenderam a palavra, que já entenderam que o pai daquele menino viveu o milagre da sinceridade, que mesmo na incredulidade abriu o coração. Jesus está falando com pessoas aqui hoje: eu vi você chorando, questionando, perguntando até quando. Eu vi você sozinho, sofrendo, abandonado, rejeitado. Eu vi você depois daquele toque que não deveria ter acontecido, mas tocaram em você de uma maneira errada. Eu vi você. Talvez faz tempo, talvez foi lá na infância, mas Deus está dizendo: eu vi você. E é nesse lugar que eu quero te curar, e é nesse lugar que eu quero mudar a tua história. Eu vi você. Abre o coração para Ele hoje, querido. Abre o coração para Ele hoje.